Eu costumo comentar em muitos vídeos aqui do canal que se tem uma marca que sabe fazer carro para o gosto do brasileiro é a Fiat. Principalmente porque ela faz carro com cara de novo, ela faz o carro parecer muito mais do que de fato ele é. E hoje talvez a gente tenha aqui um dos maiores exemplos e com certeza o mais recente exemplo disso, o novo Fiat Fastback. O SUV da Fiat que acabou de chegar no mercado com um porte que parece um carrão, com um estilo fastback, literalmente, com essa caída de teto mais acentuada, essa traseira mais comprida e uma traseira que lembra muito de um BMW X4. Ou seja, eles aprenderam muito bem que carro para o brasileiro tem que ter cara de novo e carro para um bom brasileiro tem que impactar principalmente o vizinho dele. É aquele carro que ele tem que chegar no prédio e o vizinho vai chegar e vai falar: meu, que carro que você tá? Então, muito mais do que ser, ele tem que parecer ser. E isso é uma coisa que eu falo no vídeo e isso é uma coisa que com certeza o Fiat Fastback é. A Fiat usou uma receita semelhante ao que a Volkswagen fez ao pegar um Volkswagen Polo e transformar ele num Volkswagen Nivus. Ela pegou o Fiat Pulse e transformou o Pulse num Fastback. Como? Adicionando principalmente toda essa parte traseira e principalmente o chamado balanço traseiro aqui depois do eixo traseiro super grande, que trazem para o carro um porte muito grande. E aí entra algumas coisas, que apesar dele ter um porte muito grande, eu não acho que esse carro tenha uma proporção muito bonita. Por quê? Porque esse carro, por exemplo, ele tem rodas aro 18 e as rodas aro 18 parecem pequenas no carro, por conta desse elemento e principalmente da parte do desenho como foi feito. Ele me parece um carro, quando eu olho, ele tem uma coisa moderna, ele parece ser um carrão, e aí ele fica numa proporção errada, que talvez os técnicos da área de design possam explicar com muito mais técnica do que eu, mas no olhar ele fica parecendo um carro com as rodas pequenas e um pouco desconectado. A Fiat usou um para-choque diferente aqui na frente, uma grade diferente, justamente para trazer esse volume, aquela coisa. O carro, hoje em dia, para o brasileiro, ele tem que parecer grande, ele tem que parecer carrão, né? E isso é uma das coisas que ajuda a trazer essa percepção de valor. O brasileiro não quer mais comprar carrinho, o brasileiro não quer mais comprar carro pequeno. Infelizmente, porque eu particularmente adoro os carros pequenos, acho os carros de fato pequenos, ágeis, gostosos de dirigir, que deixam sim uma lembrança boa. E aí eles apostaram em pegar um design de sucesso, que são os SUVs de luxo, com essa linha, vamos dizer, coupé, assim como a Audi tem, como a Mercedes tem e como a BMW tem, que é bem a carinha do X4 que tem nessa traseira. Não é um X4, mas ele faz parecer, e para muita gente traz a percepção de valor. Além disso, o Fastback, com toda essa porção traseira grande, ele acaba tendo um belo porta-malas, um porta-malas com mais de 500 quilos, e eu deixei literalmente carregado aqui com os nossos equipamentos do dia a dia para vocês verem que acaba de certa forma sendo bom, porque esse daqui é bem um perfil do carro da família, é o carro que o cara quer colocar de fato um monte de coisa e tem que usar. É uma capacidade de porta-malas, se a gente for ver e for pensar, muito semelhante à das peruas. As Station Wagon, se a gente olhar uma Station Wagon de médio porte, ela provavelmente tem um porta-malas aí na casa de 500 litros. E essa daqui, a versão Impetus, equipada com motor 3 cilindros turbo, que produz 130 cavalos de potência, motor bom, motor gostoso. Só que quando a gente abre aqui o cofre do motor, tem algumas coisas que elas deixam claro muito o padrão de construção e a atenção a detalhes. São coisas que o consumidor normal, infelizmente, não se preocupa, muitas vezes por falta de conhecimento, só que mostram muito para mim o padrão de qualidade de construção do produto. Hoje, o brasileiro é muito mais movido por itens lá dentro, que ele consegue transformar aquilo em percepção de valor, então as telas estão ficando cada vez maiores, os equipamentos de ajuda ao condutor estão cada vez mais equipando os carros, mas para mim, então, uma das coisas que é mais importante é a construção, é a atenção ao detalhe. Então quando eu olho, por exemplo, um chicote solto, terminais, estão vendo, de tie-up aqui, ó, cortados, que geram canto vivo. Então isso, para quem vai mexer no carro, você passa a mão, ele é uma coisa afiada, as travas meio que soltando, estão vendo? Aqui tem algo que fica muito claro e eu vou fazer uma correlação. Estão vendo que o chicote ele abre fácil? Olha como é que é esse revestimento. Vocês imaginam que isso daqui vai bater água,
numa primeira lavagem, essa água provavelmente vai escorrer, vai ficar próximo aqui aos terminais e aos conectores. Os terminais de bateria são muito bons, muito parrudos, estão vendo? Essa parte, mas toda essa parte de construção e essa atenção aos detalhes, eu particularmente, ó, não gosto mesmo. Já tive a oportunidade, olha o chicote aqui para trás, eu tive a oportunidade de mostrar recentemente o Suzuki para vocês e mostrar justamente essa parte do revestimento, do acabamento. Olha como é um plástico mole que ele fica exposto, estão vendo? Ó, como eu acesso o chicote de uma maneira fácil aqui. Os conduítes eles não têm um fechamento. Esse daqui é melhor, estão vendo que ele é mais durinho? Mas olha a ponta do tie wrap vivo aqui, ó, que eu estou falando. A braçadeira Hellerman, né? Como tem muita gente que tecnicamente chama. Então, para mim, isso mostra assim essa atenção nos detalhes. Ó, um outro exemplo aqui, ó. Tá vendo? É solto, ó. Tá vendo? Ó como é que é. Depois vejam um vídeo que eu mostrei do Suzuki, que talvez seja um oposto bem fácil em um carro que não é um carro exótico, não é um carro de posicionamento premium, nada. É um carro bem construído, para vocês terem ideia dessa diferença. Eu acho que essa atenção nos detalhes, para mim, é uma coisa que ainda falta. Parece que se preocuparam muito em fazer um carro bonito, em fazer um carro que chame a atenção, que tenha cara de novo, mas essa parte de construção, para mim, denunciam muito o projeto dele. A cabine do Fastback tem alguns pontos também interessantes que eu acho que a gente precisa comentar. Primeira coisa aqui, ela mescla uns elementos que causam um aspecto bonito. Então, quando a gente olha esse prata com couro, com metal, quando a gente olha o metal, ele não é tão metal assim, porque ele é um plástico pintado. Ele tem alguns elementos que eu até já comentei, e vou só tomar a liberdade de ligar o carro aqui para poder refrigerar um pouquinho, que está bem calor hoje, 35 graus. Então ele tem algumas coisas que eu já comentei no Fiat Toro, que num primeiro momento são bonitos, só que eu acho de certa forma um pouco confuso. A sensação que eu fico é que colocar o botão de mute ou o botão para desligar a tela, parece para mim que foram completando aqui um pouco os espaços que faltavam, sabe? Tem o botão de rádio, que eu acho uma coisa muito boa para regular o volume, tem o botão da temperatura, só que aí, por exemplo, aquelas coisas que eu falo, né, que às vezes não conversam tão bem, ou que não tem, vamos dizer, uma sinergia, da mesma forma que isso daqui é bom e é prático, olha o tamanho do indicador de temperatura, estão vendo? Da hora é ainda um pouquinho maior, mas olha esse daqui, como é pequenininho, por quê? Entendeu? Eu particularmente não sei dizer, mas é uma coisa que no dia a dia até você tem que prestar muita atenção dirigindo o carro para conseguir notar quais são os valores que estão passando por ali. Uma outra coisa que chama a atenção, definição dessa tela, muito boa, bonita, boa, nem precisava, acho que, ser tão grande ou projetada, às vezes fosse talvez incorporada, enfim, seria também uma coisa bonita, mas tem uma definição muito bacana. E aí quando olha aqui do cluster central, ele é opaco. Eu não sei se eles fizeram isso pensando e com medo em reflexo, mas para mim não faz muito sentido. Por quê? Porque tem muitas marcas de carro que tem a definição muito boa aqui no meio. E aqui nitidamente fica a definição da tela fica muito diferente. Aqui ela parece que é muito mais antiga do que de fato é aqui. E eu particularmente não gosto da tela sendo apresentada só com o contagiro e eu gosto da visualização também, vamos dizer, do painel tradicional com contagiro, com velocímetro e até mesmo as configurações aqui eu acho muito confusas. São poucas informações que você consegue ter na tela, sabe? Eu particularmente eu não gostei das interações, não gostei, enfim, da forma como se apresenta. Eles apresentam informações como, por exemplo, ali, percentual de turbo. Quer ver? Eu vou carregar aqui só para vocês. Estão vendo ali ele mudando? Turbo, você olha a pressão, você não olha percentual. Qual a pressão que ele está gerando? Potência, você pode ser qual o percentual da potência total que você está utilizando, vamos supor, naquele momento. A barrinha do contagiro vem aqui para baixo, enfim. É uma telinha um pouco esportiva, mas ela fica pequena, entendeu? Para mim, todo esse cluster, ele deveria ser aproveitado. Assim como a marcação, principalmente de combustível, eu prefiro ou quando tem um ponteiro, que eu acho que ele fica mais preciso, ou quando os elementos são mais bem definidos, as cores são mais vivas. Isso são bobeiras que no dia a dia fazem a diferença. Uma outra coisa que faz a diferença que eu não consigo entender e mostra para mim também a qualidade do mecanismo. A seta, você aciona o farol alto muito fácil. É uma esbarrada que você dá assim para dar seta com uma mão, ó. Você quer dar só com o dedinho aqui, sabe?
e não dá. Muitas vezes você dá o farol. Já comentei isso no Renegade, nos carros da Jeep. Eu não entendo porque é um funcionamento, ó, ela tá parada, olha o movimento que tem essa peça. Não é uma mecânica bacana, bem, sabe, com as posições bem definidas, justinhas. Isso você pode pegar, sei lá, um carro de qualquer outra marca, eu acho meio que... esse é o único carro, por exemplo, que me chama a atenção de ter um funcionamento assim. É bobeira, mas que no dia a dia você começa a utilizar o carro, começa a incomodar, porque você pega e dá farol alto para as outras pessoas sem querer. Tem gente que vai falar, não, TK, é só você apoiar uma mão em cima e embaixo, ou é só você deslocar todos os dedos. Desculpa, isso daqui tem sido exceção na minha direção, e não os outros, entendeu? Então eu quero guiar do meu jeito. Eu tô com a mão apoiada aqui no volante, eu quero com um dedo tocar, entendeu? Só que muitas vezes o farol alto pisca. Mesma coisa, já comentei sobre a costura desse volante. Essa costura desse volante, para mim, ela não tinha que estar aqui, porque é bem a área onde a gente apoia a mão. Estão vendo? Eu vou pegar no volante, eu fico com esse encontro aqui de partes embaixo da minha mão e, de certa forma, incomoda. É bobeira, mas que no dia a dia vão somando. Isso daqui que não apoia legal, com isso daqui que não funciona bem, com a visualização que não é boa, e aí o dia a dia dentro do carro acaba não sendo gostoso, entendeu? A alavanca de acionamento do câmbio, eu acho que ela poderia ser um pouco menor, ela não precisava ser uma peça tão grande, eu acho ela um pouco desproporcional ao console central. Essa peça é bonita que foi feita, só que eles fizeram com um porta-copos menor que da linha Jeep, então o copo não encaixa direito, a garrafinha encaixa. Ó, se a gente olhar, a garrafinha encaixa, só que qualquer coisa maior do que isso já vai ficar bem restritivo de uso. Além disso, você pode tirar essa parte aqui, ó, para acessar. Quando você tira, você precisa ver o que você faz com isso. Mas enfim, aí você tem uma parte aqui embaixo. Aí ela tem um tapetinho, tá vendo? Que ele vem solto aqui, ó, para colocar aqui embaixo. Não é uma coisa bonita, não é uma coisa bem trabalhadinha. Podia ser uma borrachinha bonitinha, um acabamento bacana, ou mesmo esse sistema poderia ser um pouco diferente. A gente já viu aí alguns exemplos de carro que tem sistemas que às vezes deslizam para frente, para trás. Estão vendo? Ele poderia, sei lá, avançar aqui para trás e liberar o espaço. É uma coisa prática, não uma coisa que você tira e fica perguntando o que você faz com isso daqui. Eles adicionaram nesse carro, que é uma coisa que também ajuda a trazer percepção de qualidade para o consumidor, que é o freio de estacionamento eletromecânico, que está montado aqui no meio. Uma coisa que eles fizeram, eu acho que até por ter esse console maior, os bancos me parecem estreitos. Então essa parte de baixo, na hora de apoiar o corpo, eu sinto que as minhas pernas, elas ficam muito em cima dessa aba lateral do banco. Ela não fica no meio e essa aba dando suporte. Além disso, quando eu sentei, a primeira coisa que eu senti, ela tem um ferro bem aqui nessa região aqui embaixo. Foi a primeira coisa. A hora que eu sentei aqui no carro, que eu me ajeitei, eu falei, nossa, tem alguma coisa incomodando nessa região, e era justamente o ferro do banco. Tem também, por exemplo, uma coisa que o pessoal no Instagram comentou muito, eles viram que isso daqui não encontra. Olha o desencontro que tem entre as peças aqui. Mesmo essa peça lateral, se vocês olharem, essa linha, ela vai um pouquinho mais para baixo do que essa linha, não é um encontro perfeito que ela vem. Aqui parece um pouco melhor. Estão vendo? O porta-mapas aqui, que a gente chama antigamente, mas o porta-objetos montado aqui, ele não tem um espaço, por exemplo, para ter uma garrafa, uma coisinha um pouco maior. Então são várias coisinhas que no dia a dia acabam deixando a cabine do carro não tão gostosa. E eu acabo olhando vários detalhes que eu acho que são pontos de atenção, né? E quem me conhece e pode falar, pô, TK, mas você adora os carros da Volkswagen. Pessoal, eu tenho o carro da Fiat. Eu acho que fui um dos caras que mais fez um trabalho sério para mudar a imagem do Fiat Maré no Brasil. Hoje em dia eu tenho o Fiat Uno na garagem, eu falo bastante sobre os carros da Fiat. Tem muito carro da Fiat legal, tem muito carro da Fiat que eu gosto, mas esses carros atuais, desse encontro e dessa união com a Jeep e tal, eu achei que tem muita coisa que foi perdida. Hoje, por exemplo, o carro da Fiat que eu mais tenho gostado de utilizar no dia a dia tal, é a estrada. Pelo que o carro entrega, pelo que o carro é. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes não precisa ser o carro mais top de linha ou com o desenho mais bonito ou mais sofisticado, para justamente me agradar, entendeu? Outra coisa que eu esqueci, que a Fiat manda muito bem, ela pôs um botão Sport aqui. Tudo isso poderia estar aqui, poderia ser um negócio para o lado, não, mas ela pôs. Por quê? Porque ajuda a trazer
para o cliente percepção de valor. O cara vai falar, nossa, meu carro é muito esportivo, ó, tem um botão esporte, e aí ele muda o painel, e ele fica vermelho, e as trocas de marchas vão ficar mais altas, tal, e em rotações mais altas. Mandou bem. Eu acho, para o consumidor leigo que fica procurando esportividade no carro ou procurando perceber valor nos carros caros, é justamente uma coisa que ajuda. E aí aqui na parte de trás, banco traseiro vida real para criança, deixei a cadeirinha da Estela aqui atrás. Estão vendo a posição que ela fica, até que sobra espaço. O que eu notei assim que incomodou um pouco é que esse fecho, ele vem muito em cima da região onde está o Isofix. Aqui fica fácil de mostrar, tá? Então o Isofix, o gancho do Isofix, ele tá bem aqui, ó. Estão vendo? Ele tá bem aqui. E aí ele fica super apertado. Só que no caso desse lado, ele fica praticamente em cima da onde vem. Foi uma dificuldade gigante conectar. Eu acho que quanto mais caro o carro, quanto mais sofisticado o carro, mais fácil fica de colocar a cadeira no Isofix, tá? O acesso para pernas é bom. Agora, o banco em si, atrás, ele é um pouco curto. Ele é um pouco inclinado demais e ó minha cabeça onde fica. Pegando. Estão vendo? Então não é prático. É aquilo. É bonito? É bonito? É diferente? É diferente. É prático? É bom de usar no dia a dia? Que é o que realmente importa? Não. Para uma pessoa de 1,80 m, a cabeça dela vai ficar em contato. Além disso, para quem gosta de carro de verdade, não quem gosta do botão no volante, quem gosta de carro de verdade, faz falta um teto solar, né? É um tipo de carro que esse carro tenta estar posicionado que merecia ter um teto solar. Mas vamos fazer o seguinte, bora sair para dar um rolê que eu quero continuar comentando algumas coisas que eu notei no Fiat Fastback para vocês. Bora! Muito bem, meus amigos, bora dar rolê de Fiat, eu ia falar Fiat Pulse, mas é um Fiat Fastback. A primeira coisa assim que eu acho que chama atenção, e só um parênteses, esse barulhinho que vocês estão ouvindo é da cadeira da minha filha, tá? Porque uma das primeiras coisas que chama atenção, e justamente isso que eu ia falar, é que a suspensão do carro, ela é bem confortável. Isso é uma coisa que a Fiat manda bem, eles aprenderam a fazer suspensão para andar no Brasil, que não é brincadeira. Então assim, você vê que o carro tem aro 18, tem perfil baixo de pneu e o carro é bem quietinho assim de andar. Essa foi a primeira coisa assim que chama atenção. A segunda coisa que me chamou a atenção é que o motor ele é bem suave no andar. Esse motor, você vê que ele apresenta um torque bacana, ele gera uma potência boa, ele gera até 130 cavalos, que para um motor 3 cilindros e até onde, se eu não estiver falando besteira, é a maior potência em motor 1.0 que a gente tem aqui no Brasil. Então ele é bem suave no funcionamento. E quando ele trabalha entre essa faixa de 2.000 a 3.000 rotações, a transmissão CVT trabalha direitinho. Inclusive a transmissão CVT, ela é uma boa transmissão CVT, ela não é aquelas transmissões que ela fica patinando muito, como se estivesse queimando embreagem, sabe? Que a rotação não sobe, não. Ela consegue trazer uma suavidade para o funcionamento e acho que isso é uma das coisas mais interessantes quando a gente fala de transmissão CVT. Tem um outro ponto nesse carro que eu acho bem interessante, é que é o seguinte, o primeiro momento da direção, ela é bem direta. Então quando você faz esse movimento, o carro já dá a cara. E isso traz, eu acho, para a condução uma sensação de agilidade. Parece que o carro é muito ágil. Ele tem esse primeiro momento assim que traz uma certa agilidade. Isso é bom para o consumidor normal no trânsito, assim, parece que o carro é mais leve. Ninguém quer ganhar um carro com a sensação de grande, com a sensação de pesado. Então ele tem essa suavidade desse primeiro momento. Quando você dá o pé, tipo, é um carro, eu vou dizer, é um carro gostoso de usar. E vou ser muito sincero, pensando no uso de dia a dia, no uso de final de semana, a motorização 1.3 com 185 cavalos, eu acho que ela fica meio, eu não vou dizer sem sentido, porque tem gente que gosta do desempenho, mas eu particularmente, cada vez mais, andando nas ruas, andando nas cidades, eu tenho gostado muito dos carros com pouca potência, que sejam mais econômicos e que atendam a proposta, do que de fato conviver constantemente com um motor maior, com um motor que gera mais potência, só que ao mesmo tempo gera um consumo maior de combustível para o dia a dia, sabe? Então essa matemática, eu ainda quero ter oportunidade
de andar na versão com motor 1.3 para poder falar, mas eu acho muito que isso daqui atende. Ah, mas quando o carro estiver carregado com 4, 5 pessoas e com bagagem, o desempenho não vai ser o mesmo. De fato, não vai ser. Nenhum carro vai ser. Só que aí eu acho que entra um ponto que vocês têm que pensar qual o percentual de utilização que eu preciso disso? E aí talvez você vai chegar à conclusão que é menos de 5% do tempo que você usa o carro. E aí você fala, putz, eu vou pagar mais para ter algo a mais que vai consumir mais. Tem uma coisa assim que volta e meia eu vejo o vídeo, principalmente quando o pessoal comenta do meu Jimny, que eles falam assim, TK, um carro desse é muito perigoso em ultrapassagem. Não, muito perigoso é você não conhecer o teu carro para saber quando você pode ultrapassar. Se você tem um carro de menor potência, um carro mais lento, você tem que entender que a distância, o espaço que você precisa fazer uma ultrapassagem é maior. E acabou. Então assim, mas se eu tiver com esse carro carregado, ele vai ficar mais perigoso em ultrapassagem. Ele vai ficar mais perigoso se você não souber explorar a capacidade que teu carro tem naquele momento. Então assim, turma, ele tem sim um dia a dia agradável, porém, quando a gente junta com os aspectos que eu comentei com você, com a história de onde apoia a mão, onde eu dou a seta, o banco que é apertado, o porta-copo que não serve, ele não deixa o dia a dia dentro do carro gostoso, para o meu uso, para o meu gosto. Então assim, eu prefiro, por exemplo, ir para um SUV tradicional, que eu vou conseguir ter o espaço legal, que eu vou conseguir algum outro carro, que eu vou conseguir ter um espaço de cabine que eu não precise ficar apertado, porque a gente olha a cabine dele, é uma cabine de um hatchback. A distância, assim, o tamanho, assim, é bem de um hatchback. Eu, assim, batendo o olho, eu não acho diferente em absolutamente nada. E aí, em termos de desempenho, eu acho sim que esse motor 1.0 é bem competente. Deixa eu até dar uma aceleradinha. É meio que o perfil. Chega em menos de 6.000 rotações gira esse motor, entendeu? Isso é uma coisa que eu falo, assim, que os motores, eles perderam um pouco a graça justamente porque tiraram muito daquela experiência gostosa. O barulho de rodagem, ó, ele é um pouco mais alto do que eu gostaria. Dei farol alto de novo, sem querer aqui. Então, assim, eu quero que vocês entendam que pode ser que tenha gente que fala, pô, TK, mas você está implicando muito com esses detalhes. Não são. É assim, construir um carro bom é um negócio muito difícil. E para mim, um carro bom não se resume só num desenho bacana, em algo que chame a atenção. Para mim é todo o conjunto. E isso, para mim, o conjunto é mais importante. E isso independe do valor. Pô, TK, mas isso o carro custa tanto? Não. Qualquer carro tem que ter, por exemplo, um bom chicote do motor, bem fixado, sem cantos vivos, com cuidado, com carinho. Entendeu? Então é muito isso que eu procuro. Outra coisa, só um parênteses que me incomoda. E eu desligo o assistente de faixa desse carro e mesmo o de frenagem, vamos ver se ele vai apitar aqui, olha lá, ele apitou. Eu acho eles muito invasivos, sabe? Ele puxa o volante de uma maneira, de certa forma, agressiva, assim, eu acho que não precisa. E isso é uma coisa que eu vejo que os carros mais sofisticados, eles têm sim uma suavidade maior no funcionamento dos componentes. O próprio Honda, eu acho que ele funciona super bem, o sistema já está funcionando. Eu particularmente eu não gosto, comentei isso nos carros da Hyundai, esse tema de Lane Assist, no Hyundai que tem um monitor de ponto cego, eles não são agradáveis no dia a dia. É uma tecnologia que está lá, que ajuda a criar a tal da percepção de valor que eu comento com vocês, mas que na prática e no dia a dia não são legais. Comportamento dinâmico, você sente a traseira do carro, esse movimento assim, ele faz, de certa forma, incomoda um pouco. Mas a frente até que é rapidinho assim, em curva. É isso, espero que vocês tenham curtido mais esse rolê aqui no canal. Para quem já teve contato com o Fastback, eu quero que vocês deixem aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? A gente se vê numa próxima.